Então, dentro dessa temática dos saberes, melhor, do saber da performance, em que agora tantos outros saberes, né, que são construídos em vários outros locais, os autores agora eles afunilam para a nossa área especificamente. Então, alguns autores que eu trouxe para vocês, em que os textos eles falam, quem já teve acesso aos textos já viu boa parte disso. Temos, por exemplo, Moreira, uma pesquisa de 2014, não tem tanto tempo assim, mas ele trata dos saberes docentes para o ensino do violão. Então, o que é necessário dentro dessa pegada, né, do saber da performance, em que o professor de violão especificamente precisa para dar a sua aula, especificamente num contexto especializado de música. Então, dentro dessa pesquisa, né, Moreira, ele aborda analogias, demonstrações, a forma com que ele explana o conteúdo com o seu aluno, que ele dá o exemplo, em que ele traz metáforas. Então, esses saberes docentes em que esse professor traz da sua vivência, e que ele acaba aplicando naquele momento, é um saber docente especificamente relacionado ao saber da performance. Já Bezerra, ele trabalha a temática de oficinas de instrumentos, de Brasília, se não me falha a memória. Então, dentro dos saberes docentes que foram identificados dessa pesquisa, estariam as experiências em diferentes contextos, né, aquilo que eu disse no slide anterior, a tentativa, erro, tentativa, ou seja, aquele professor que ele tem uma ideia para trabalhar com seu aluno, no ensino de instrumento, e que ele tenta aquilo, e que às vezes aquilo não dá muito certo, né, e que ele tenta novamente, de uma maneira diferenciada, adaptando. Então, esse tipo de saber, né, que isso talvez não seja tratado dentro daqueles saberes que nós colocamos lá das instituições, mas isso é construído no dia a dia, na prática, né, e também em cursos de capacitação que dão essas dicas para como trabalhar determinados quesitos, né, de experimentação. Então, o Bezerra ele vai por essa linha. Franchini, também, em 2014, observa que muitos artigos de 2014 que abordam essa temática do saber da performance, dos saberes docentes, né, como maneira geral, e mais especificamente do saber da performance. Franchini, ele traz experiência junto a um coro com adolescentes. E, dentre os saberes docentes, ele sinaliza, ele coloca a questão da liderança, que o professor precisa ter, a motivação e o trabalho em grupo. Então, esses quesitos ficaram muito fortes, foram muito visíveis na pesquisa de Franchini, em que, embora ele represente um professor, né, um maestro, um regente de coral, e que a gente pode trazer e adaptar para os nossos alunos, a depender do instrumento que vocês darão aula. Elementos de liderança, como conduzir, por exemplo, principalmente em aulas coletivas, né, do ensino, o aspecto da motivação, e que isso não às vezes, isso talvez não seja abordado em outras disciplinas da área de formação de vocês, mas que na prática vocês vão construindo, percebendo essa questão de motivar o seu aluno. Um aluno motivado, ele caminha muito mais, desenvolve muito mais. E, dentro da pesquisa, a de Weber e Garbosa, que a gente está utilizando nessa aula de hoje, ele trabalha os saberes da performance musical, e ela aborda principalmente dos workshops, né? Quando quando nós, digamos, colocar assim, nós participamos de algum workshop que vem informações tão detalhadas, né, em que o professor adquiriu através de uma caminhada. Lembra daqueles quesitos que eu coloquei lá no início, né, como o início de carreira, o meio de carreira, o final. Então, muitos desses professores que já estão da metade para o final da carreira, em que trabalham com workshops, em que eles passam dicas preciosíssimas, né, para nós, enquanto professores de instrumento. Então, elas tratam, basicamente, nessa pesquisa delas, desse tipo de saber. Já a Mato, também do ano de 2014, eles
também partem dessa questão, desse contexto de coral, mas eles foram, a Mato foi mais específico, identificar saberes mais específicos, desculpe. E dentre esses saberes que a Mato aborda no artigo, ele coloca o saber comunicar, o saber agir, o saber liderar, o saber motivar. Observe que está um pouco relacionado, né, com o anterior de Franchini, mas ele acaba esmiuçando um pouco mais. O saber de ter visão estratégica, saber assumir responsabilidades, saber aprender com os pares. Ele trata também do saber aperfeiçoar-se, saber comprometer-se. É o professor que aprende a estimular a criatividade, é o professor que desenvolve o saber de mobilizar recursos materiais. Então, observem que Amato, ele é um pouco mais detalhista aqui nos seus saberes, em que ele trabalha num contexto de coral, e eu repito aqui novamente, em que é possível adaptar isso para as aulas de vocês, como que você se envolve, como que você realiza estratégias de motivação, de aprendizagem com outros professores, né? Estimular a criatividade do seu aluno, em que, às vezes, isso não é tratado, né, de maneira sistematizada nos cursos de licenciatura, mas que isso é desenvolvido ao longo da carreira de vocês. Temos aqui outros autores, né, não vou me ater tanto assim, mas Gemésio, Araújo, em que, dentre os saberes docentes que eles apontam, são as experiências adquiridas antes do curso de graduação, as experiências adquiridas como aluno, né, esse momento aqui que vocês têm de informação, de acesso aos textos, aqueles que estão nos estágios, né, na prática. Então, esse momento também é um saber, essa constituição de saber que vocês acabam levando para aplicar lá na carreira de vocês docente. Araújo identifica já uma experiência formal como aluno e experiência informal como performer, ou seja, ele procura, né, focar aqui na sua pesquisa aqueles aspectos formais de ensino de música, mas também o que ele traz de aspectos da performance em si, quando ele está tocando em outros ambientes, mesmo que sejam ambientes não fora o contexto acadêmico, né, entre uma roda de amigos, por exemplo, um aniversário, a igreja, em outro contexto. Então, ele faz essa junção desses saberes entre a experiência formal e essa aprendizagem do próprio performer em si. Temos outros, né, Carvalho, Belo, Requião, em que vocês depois poderão visitar esses artigos, esses textos, e lerem com mais detalhes, porque vale a pena vocês terem acesso a esses saberes, que eles vão abrir um pouco mais a mente de vocês, na hora de vocês elaborarem a aula de vocês, na hora de vocês se relacionar com o seu aluno, na hora de tratar determinados conteúdos com eles. Então, esses saberes docentes, né, especificamente o saber da performance, que Weber e Garbosa tratam, são colocados com mais detalhes. Então, já partindo, né, para um momento mais conclusivo, mais reflexivo da nossa aula, eu trouxe aqui uma outra tela em que ela pontua o que eu já sei, é uma pergunta que vocês podem fazer, o que eu já sei que pode colaborar com o ensino de instrumento em escolas especializadas de música. Observe que, a partir daqui, que deveria ter uma interrogação aqui, eu considero, nesse momento, aquilo que vocês já sabem. Eu considero aquilo que vocês já têm de conhecimento. Não estou me referindo àquilo que vocês vão construir ainda de conhecimento, mas aquilo que vocês já possuem, aquilo que vocês trazem da bagagem de vocês, seja antes do curso, seja nesse momento de formação. Então, por exemplo, muitos aqui realizam
conversas, né, despretensiosas com outros colegas da área de vocês, dos instrumentos. E essas conversas, elas são super valiosas, elas são super úteis, porque elas trazem informação e elas fornecem também informações, tanto de vinda quanto de ida daquilo que a gente fala, né, com outras pessoas. E essas práticas musicais que nós temos também em determinados contextos, isso vai nos dar base, isso vai nos trazer elementos maiores, de um repertório maior, para atuarmos com nossos alunos. Então, de onde vem isso? Por exemplo, aqueles que atuam em igreja, aqueles que atuam, né, em shows, aqueles que talvez não tenham uma apresentação pública mais formal, mas que se apresentam, por exemplo, num casamento, num aniversário, né, ou outro que se apresenta na sala de concerto, através das orquestras, aqueles que participam de gravações em estúdios. Então, esses saberes que vocês já construíram e que às vezes vocês não se dão conta disso, tudo isso são elementos, são saberes em que precisam ser levados e aplicados junto aos seus alunos lá no ensino de instrumento nas escolas especializadas. Por exemplo, entrevistas, né? Vocês tiveram essa atividade passada aí através dos podcasts, e podcast, como vocês observaram, ele é um formato assim, mais despretensioso, uma conversa mais informal, né, em que é apresentado, né, toda uma argumentação, existe uma temática específica, não é uma conversa ao léu, vocês analisaram os podcasts, mas eles trazem informações preciosas, coisas que às vezes passam desapercebidas, né, da nossa parte. Eu me lembro de um autor, aquele que trata do ouvido pensante, né, Schaeffer, e eu li nesse livro uma frasezinha que eu nunca mais esqueci disso, em que ele falava o seguinte: por que professores de determinada área, eles não participam de palestras ou, digamos assim, de outras aulas relacionadas àquilo que ele já sabe? Ele procura participar só de novidades, coisas. Esse curso eu já sei, já participei, mais. Então, é mais ou menos nessa linha. E ele traz uma ideia muito interessante, que vale a pena, mesmo que seja algo que a gente conheça, que a gente participe. Por quê? Por mais que nós já saibamos o conteúdo que será tratado naquele curso, mas a abordagem a explicação de como é feito aquela aula pode nos trazer ideias assim valiosas, porque às vezes, né, a gente apresenta algo que a gente já sabe, que já está internalizado, de uma maneira, mas quando a gente vê aquele conteúdo sendo tratado por outro professor e que ele aborda de maneira diferente, então aquilo pode ampliar ainda mais o nosso horizonte com relação àquele conteúdo. Deu para entender? Então, mais ou menos isso que Schaeffer coloca. Por mais que a gente participe de algo que a gente já sabe, mas o formato de abordagem é o que vai nos trazer também esse tipo de saber que vai nos dar mais base. E, inclusive, a proposta do podcast que eu passei para vocês, né, alguns eu reconheço que foram muito longos, né, mas espero que vocês tenham apreciado, gostado, vão nesse princípio. Muitos trazem instrumentos, né, a ideia do instrumento, e às vezes nem é o seu próprio instrumento, como alguns me perguntaram: professor, mas eu sou de determinado instrumento e o podcast é de outro instrumento. Então, eu procurei agrupar em áreas afins, mas a ideia era essa, em que o formato que o professor traz de explicação, que isso é um elemento, é um momento de aprendizado para vocês também, ainda que seja de um outro instrumento, aí vocês podem aplicar no instrumento de vocês, certo? O YouTube, né, que tem aí várias, seguindo aqui na nossa tela, vários exemplos de shows, né, de entrevistas, de videoaulas, enfim, uma série de opções, um mundo em que talvez academicamente isso não é explorado por determinados professores, mas que vocês, no dia a dia, vocês vão buscar, sim,
e que esse é um elemento de um saber docente que você acaba aplicando na prática de vocês. Então, pessoal, dentro dessa perspectiva, dentro desse momento aqui que nós tratamos na nossa aula, em que eu reconheço que ele é assim, bem teórico, mas eles trazem, eles nos dão assim, apontamentos para que a gente visite, né, em outros momentos, talvez se não der para vocês fazerem ainda, né, nessa semana, nesse mês, nesse semestre, mas que vocês entendam que existe pesquisas nessa área do ensino do instrumento e que esse é um elemento fundamental para ampliar o repertório de vocês, para vocês atuarem nesse contexto de ensino de música. Então, foi o que eu tentei propor na aula de hoje, né? O conceito de saber docente, algumas pesquisas que tratam desses saberes docentes no formato geral e outros, né, que eu mostrei aqui especificamente da nossa área de instrumento. E o saber da performance, né, que trata mais especificamente, que engloba, melhor dizendo, outras áreas que não só o tocar em si, nós já apontamos isso, né, nas aulas anteriores, que a performance, ela não se dá somente naquele momento em que o aluno está tocando, ou até mesmo que o músico já formado está se apresentando com a plateia, mas existe todo momento em volta da performance, né, o antes, o momento, o depois. Então, é um pouco que eles pontuam aqui dentro desse saber docente, especificamente da performance. Dentre as referências, né, estão aqui as duas que eu utilizei, que eu coloquei lá na sala virtual. Essa primeira referência aqui, pessoal, de Araújo, eu quis propositalmente colocar para vocês lá, porque o contexto dele é ensino de música num projeto social. Então, alguns podem questionar, mas, professor, nós estamos tratando, a nossa disciplina trata das escolas especializadas de música, sim, mas Araújo, ele foi assim, tão detalhista, antes dele tratar das questões do projeto social, ele trata desses saberes docentes. E como ele trabalha especificamente para o professor de música, eu achei muito válido apresentar para vocês. Então, se vocês depois quiserem visitar essa dissertação dele, né, é uma dissertação atual, né, não é tão antiga, e que ele trata disso, e outras questões, né, ele acaba depois pontuando para os projetos sociais. Eu não sei se vocês já fizeram disciplina, né, que vão tratar disso, ou estágio, mas fica aí a dica para vocês retomarem esse texto em outro momento. E Garbosa, que nós já estudamos um texto dela, né, em aulas anteriores, que eles falam especificamente desses saberes docentes, do ano de 2014, o texto dela. Então, gente, dentro do que foi colocado hoje aqui, alguém teria alguma pergunta? Alguém teria algo a pontuar? Uma dúvida naquele termo ali que foi usado, analogias, né? Eu não sei como é que funciona isso na prática. Eu realmente desconheço. Então, primeiramente, eu queria realmente que o senhor pudesse me esclarecer, ou alguém, o termo analogias, e como é que isso funciona na prática, no ensino da aprendizagem. Acho que a minha dúvida hoje é só essa mesmo. Em aulas, acho que foi na antepenúltima aula, nós dissemos o seguinte, de que um dos professores que trabalhava numa orquestra, maestros, em que ele trouxe lá a imagem do gato, né, do animal, não sei se vocês estão lembrados disso, que era para mostrar para os alunos da área de cordas em que o movimento deveria ser muito sutil, um movimento assim muito delicado para que soasse da maneira que o maestro queria, né, extrair. Então, isso seria uma analogia que o professor usa, né, que ele aplica o determinado tipo de som, liga com a imagem, e aí tem a ver com a imagem mental que o outro autor colocou, e que ele coloca aqui como seria uma analogia. É mais ou menos nessa linha, em que a gente utiliza outros elementos, Alan, para abordar com o nosso aluno, e aquele elemento que a gente utiliza
ele deve fazer parte do contexto do aluno, e aquilo vai dar subsídio para que amplie o conhecimento do seu aluno, para que o aluno consiga remeter aquela explicação como você está falando, através daquele elemento específico. Aí agora pessoas. Agora é nesse sentido. Obrigado. Por nada. Elton, quer colocar alguma coisa? Alguém tinha aberto o microfone aí? Foi o Junielson, não sei. Fui eu, professor. É porque eu também já vi... Tá dando para me entender? Sim, perfeitamente. Eu já vi também alguns textos que os autores tratam também a questão da analogia como linguagem idiomática ou figurativa, porque é uma forma de fazer entender melhor, principalmente quando você está tratando com criança, né? Muito mais que palavras, a imagem, a teatralidade da imagem, ela funciona muito mais no entendimento. Eu acho que é por aí, né, que a analogia foi tratada. Justo. Bem lembrado, bem colocado, Junielson. E a ideia é essa mesma, né? Vocês lembram, né, que quando alguns professores, né, há algum tempo atrás, talvez vocês já devam ter ouvido isso, professor de instrumentos, olha, eu quero um som mais escuro, eu quero um som mais encorpado, eu quero um som mais claro. Aí a pessoa vai perguntar, mas desde quando som tem cor, né? Então, na realidade, essa é a analogia, né, de um som dentro entre elas, a analogia, quanto outras coisas, em que esse saber, ele acaba se tornando, assim, muito útil mesmo, porque, como eu disse lá no início da aula, esses são os repertórios que a gente vai construindo ao longo da nossa caminhada enquanto professor. Quando não significa que a gente vai utilizar tudo de uma vez, absolutamente, mas em algum momento, com algum aluno, a gente vai trazer esses elementos e aquilo vai ficar muito mais, vai dar mais sentido à nossa explicação e, consequentemente, à construção do conhecimento do aluno. Muito bem, colocado aí, Junielson. A gente aprende também com outros instrumentos, porque esse saber da aula de hoje, né, isso é importante. A gente ouve outros professores que sejam de outros instrumentos abordando outras questões, mas a gente aplica para o nosso instrumento. Então, esse tipo de saber, a gente precisa estar aberto também para isso. Não vou ouvir, eu sou saxofonista, né? Eu não vou ouvir somente saxofonistas, eu vou ouvir outros instrumentos, né? Porque isso vai ampliar um pouco mais a minha linha de ação, a forma para que eu argumente com o meu aluno. Então, a ideia, né, a proposta do trabalho foi essa, tá, Valdir? E eu sei que, acho que Elma também perguntou no dia lá, né, acho que foi Cícero também que me perguntou, né, da trompa, algo do tipo, né, mas a proposta foi essa. Gente, beleza? Vamos encerrar então por hoje, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar lá os recados, tá? Pelo grupo, ou pelo e-mail da sala, e estejam atentos, tá? As datas, a gente está partindo para o nosso momento final, então se atentem às atividades, tá bom, pessoal? E esse momento agora é um momento rico, que vocês vão entrar na parte prática e para agregar aí muito mais conhecimento à prática de vocês, joia? Então, um abraço a todos aí, e a gente tem da próxima semana, e aqueles que terão aula comigo daqui a pouco, a gente se vê logo mais.